Então, hoje eu vou estar falando sobre a síndrome do cuidador, que também pode ser chamada de síndrome Burnout do cuidador. Pode passar para mim, Irlane, por favor. E eu vou fazer uma explanação antes, né, de falar dessa síndrome e falar do tratamento, de tudo que acontece com o cuidador, para que vocês possam entender melhor qual é a função de vocês. Eu sei que vocês sabem, né? Mas como que muitas vezes existem várias atividades que são muito extensas e que podem comprometer esse cuidado que vocês precisam ter com vocês mesmos, né? Então, assim, a população de idosos de 60 anos ou mais, né, em 1950, era de 202 milhões. Em 2020, a gente tem 1 bilhão e 100 milhões de idosos no mundo. Em 2100, a gente deve alcançar 3 bilhões e 100 milhões de idosos. Então, o que a gente precisa pensar nesse sentido, né? É uma população em constante crescimento. O que nós vamos cada vez mais precisar de profissionais especializados, né? Para essa dedicação diária, para esses cuidados. E aí, a gente tem tipos de cuidadores. Quais são esses tipos? Nós temos os profissionais e os não profissionais. Os profissionais são as pessoas que são especializadas, né, para esse tipo de acompanhamento, que são técnicos de enfermagem ou cuidadores de idosos. E aí, algumas aptidões que são exigidas desses cuidadores. A primeira, né, que eu acho que é super importante, e a Irlane já até falou um pouquinho dela antes do início da nossa aula, é você ter a ideia exata da doença que acomete esse idoso, né? Você precisa saber claramente qual é o tipo de doença que ele tem. Por quê? Né? Porque assim você pode, né, o cuidador pode antecipar ocorrências indesejadas que podem ser evitadas. Porque também tem uma outra questão. Se ele tem o conhecimento dessa doença, dessa doença de forma prévia, ele já sabe o que ele pode esperar desse idoso, né? Muitas vezes ele fica numa expectativa de criar, que ele cria uma expectativa em relação ao que esse idoso pode corresponder, e às vezes ele não vai poder corresponder. Então, saber qual é a doença desse idoso vai também favorecer essa relação, porque o cuidador não vai se sentir frustrado em relação a esse cuidado e a esse retorno que esse idoso vai dar para ele, né? Uma avaliação desse ambiente que o idoso vive, que é um ambiente que tem que ser favorável, ele tem que ter poucos riscos para esse idoso, né? Porque o idoso é propenso à queda, ele tem dificuldade de locomoção, então, sim, ele tem que ter um ambiente muito favorável, e isso vai facilitar o trabalho do cuidador, porque se o cuidador está com o idoso num ambiente todo desconfortável, né, que não seja planejado para esse idoso, que não seja ideal para esse idoso, ele vai ter muito mais desgaste físico, né? Ele tem que ter também ação em relação aos primeiros socorros, porque ele muitas vezes vai estar sozinho com esse idoso. Então, o que acontece? Se ele tem uma situação de emergência e ele não sabe socorrer esse idoso, ele pode também se sentir frustrado, culpado em relação a alguma atitude que ele pode ter deixado de tomar, né? Tem outras coisas que são muito importantes, que aí a gente já vai estar falando de um outro lado, né, que é a questão da empatia e do bom relacionamento familiar do cuidador com essa família, para que exista um vínculo positivo. Esse cuidador, ele vai fazer parte, ele vai ser parte integrante dessa família a partir do momento que ele está ali todos os dias com esse idoso, lidando com as
com as questões desse idoso, com as angústias, muitas vezes com a depressão, com a incapacidade, com a falta de memória, né? Então, se ele não tem uma relação próxima dessa família, um vínculo positivo, isso dificulta muito também esse lugar do cuidador, né? E esse diálogo do cuidador... Esse é um problema que acontece muito com os cuidadores, porque às vezes o problema não é o idoso, são os familiares do idoso, né? Que às vezes são difíceis, às vezes o familiar não vê problemas em atitudes indevidas para com o idoso, e aí o cuidador fica naquela situação, o que eu faço, né? E aí, do que você comentou agora mesmo em relação ao cuidador entender a doença, é muito importante, porque a pior coisa que tem no nosso dia a dia é a gente ficar com aquela situação. E agora, o que eu faço, né? Meu Deus do céu, o que eu devo fazer nessa situação? Se você entende, está apto para a função, você sabe o que você deve fazer com segurança, né? Então, assim, isso também não vai te trazer instabilidade emocional no dia a dia, né? Para você, cuidador, né, Eveline? E aí, assim, aquilo que a gente falou, o cuidador muitas vezes, por conta de não ter o conhecimento dessa doença, né, ele pode achar que o idoso está fazendo as coisas de forma direcionada a ele, como uma implicância, como um comentário indevido, né, como uma agressividade. Tudo que a gente acabou de falar, né, anteriormente, antes de começar a nossa aula. Porque ele não sabe que esse idoso, isso faz parte da doença dele, isso faz parte da limitação mesmo relacionada a essa doença. Não tem nada direcionado ao cuidador. E por isso que quando a gente fala do cuidador, a gente tem que falar entendendo que o cuidador é uma pessoa, um sujeito, né? E que ele tem sentimentos, ele tem dificuldades, ele tem uma história de vida que não pode ser deixada de lado, né? Por isso, a gente precisa ter um olhar focado para a gente. No caso do cuidador, ele tem que ter um olhar muito focado para que ele possa perceber também as limitações dele, né? E quando eu falo desse diálogo do cuidador... Não tem problema nenhum nisso, né? Eu falo isso com as pessoas. Sem problema nenhum nisso. Às vezes você não vai ter o dom para aquilo e está tudo certo. Cada um tem um dom em uma coisa, né? Cada um tem o seu limite, né? Você cuida, você gosta, você tem carinho por aquele idoso, mas de repente está no seu limite, está com outros problemas externos. Então, a gente tem que enxergar o nosso limite e está tudo bem, né? Eu falo que principalmente, não sei se é principalmente com a mulher, não sei se eu vou estar errada em falar isso, mas a gente tem mania de querer abraçar tudo e fazer tudo e dar conta de tudo. E a gente não tem que dar conta de tudo. Em alguns momentos, eu falo isso por mim, eu tinha essa concepção, sabe? E a maturidade vem me ensinando que eu posso falar, olha, não estou aguentando e está tudo certo, né? Eu não posso falar assim de uma forma muito precisa, né? Mas eu li um artigo há pouco tempo que fala muito dessa questão dos cuidadores serem mais do sexo feminino, né? Principalmente quando eles são familiares. Se não me engano, esse artigo é de 2011 e ele tem aí um percentual que é bastante diferente, né? Quando você tem um filho e uma filha, né? E que esse cuidador é um familiar. Normalmente, as mulheres, elas se sentem muito mais responsáveis nesse lugar de cuidar. Até porque a gente tem isso muito arraigado, culturalmente falando, né? Isso socialmente muito cobrado da mulher. E aí eu acho que ela já responde automaticamente a isso. Né? O homem, ele já tem um outro tipo de cobrança, ele tem uma cobrança muito mais relacionada ao prover essa casa, né? Ao pagar, ao estar ali auxiliando no que é necessário, no sentido do dinheiro mesmo, né? Do pagamento. E a mulher fica nesse lugar de acolher a dor, de acolher o idoso, de acolher no sentido de se sentir também meio que na obrigação, porque isso é cobrado dela, né? Ela já carrega essa questão da maternidade. E essa questão da maternidade já interfere muito, né, nesse fato do cuidado.
Então, eu acho que isso tem também uma questão social, né? E aí, esse diálogo entre o cuidador e os familiares, ele é importante por quê? Porque muitas vezes, precisa ficar definido quem é que vai tomar decisões, né? Como é que essas prioridades e responsabilidades vão ser compartilhadas? Porque o cuidador está lá o tempo inteiro, esse familiar não está. Acontece uma situação de emergência, né? Como é que essa decisão vai ser tomada? Então, o que eu estou tentando mostrar nessa questão do cuidador ter isso tudo muito bem definido? Porque quanto mais ele tem as questões práticas definidas, melhor ele vai estar emocionalmente com ele mesmo, porque vai diminuir a sobrecarga, né? Uhum. Ele vai estar tanto física quanto emocionalmente menos sobrecarregado, porque as coisas estão muito bem claras e definidas, né? É lógico que a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sujeitos, a gente está falando de imprevistos. Então, não tem como a gente deixar tudo escrito e falar, não, isso aqui é um script e vai ser assim. Não, não é, né? Na vida a gente tem intercorrências que acontecem ao longo do tempo que, né, são inevitáveis, mas o mínimo que faça com que esse cuidador tenha essa capacidade de gerenciar aquilo que está acontecendo no dia a dia é fundamental.